Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total, sempre às 6h57 da manhã, trazendo uma palavra de esperança, de vida, te ensinando o caminho da vitória aqui nessa terra. Não é fácil para ninguém, mas é possível. O Café com Destino existe para te ensinar aquilo que a escola não te ensinou. O que a gente aprendeu na escola, Teixeirinho? MMC, tabela periódica, educação física, fotossíntese, artes, né? O que você lembra de química? De química? De física. Ou seja, a gente aprendeu um monte de coisa que eu não estou desfazendo de forma nenhuma da educação formal, mas que a gente não usa no dia a dia. E o que a gente usa no dia a dia? Inteligência emocional para lidar com a gente e com os outros. Financeira, para poder lidar com as nossas finanças. Você sendo pobre ou sendo rico, você tem que lidar com dinheiro todo dia. Lidar com pessoas, como eu explico no meu livro Especialista em Pessoas, inclusive com as mais difíceis. O que você lida todo dia, ninguém te ensinou como fazer. Para isso existe o Café com Destino, para ser a tua escola de vida. Então, para quem está conhecendo a gente essa semana, meu nome é Thiago Brunet, eu quero ser teu professor de vida. Nós estamos toda semana aqui, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã. Para ser um aluno do Café com Destino é muito simples. Basta você estar inscrito nesse canal, tá lendo um dos nossos livros, ler um dos nossos livros, Especialista em Pessoas, Princípios Milenares, Emoções Inteligentes, e também lá na bio do seu Instagram, onde você tem a sua apresentação no Instagram, você coloca ali aluno ou aluna do Café com Destino com emoji do cafezinho, tá bom? São mais de 3,5 milhões de alunos inscritos nesse canal, e esse canal só existe para te ajudar a levar uma vida mais leve aqui na Terra. Bom, nós estamos na série Como a Espiritualidade Pode Mudar a Tua Vida, como a espiritualidade pode impactar outras áreas da tua caminhada aqui na Terra. Por exemplo, às vezes, ao se espiritualizar, a você se transformar numa pessoa que tem uma fé mais real, mais viva, você consegue ter coragem de fazer coisas que não faria, de dar passos que você não daria sem algum tipo de prova, sem algum tipo de respaldo. E, na verdade, a fé, ela exige que você dê passos no escuro. Porque fé é a certeza das coisas que ainda se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, na verdade, quanto mais espiritualizado você fica, mais corajosa você se torna. Quanto mais espiritualizado você fica, mais decisões certas você toma, por causa da sabedoria. Porque é impossível você se espiritualizar e não receber sabedoria divina. Então você toma decisões melhores, você escolhe bem, e com isso, tua vida vai melhorando. Hoje nós vamos entrar num tema, dentro da nossa série Espiritualidade, como a espiritualidade pode mudar a sua vida, um tema em que as pessoas acham que é um tema religioso, que é a oração. E não é. Por que não é? Porque orar não é simplesmente um ato de religião ou religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Orar é quando você pergunta para quem já sabe o que vai acontecer o que fazer nos próximos passos. Então, uma pessoa que não ora, ou seja, que não tira um tempo do seu dia para falar com Deus, com o Criador, e falar: o que você espera de mim? Porque você não tem certeza nem se vai estar vivo amanhã. Então, como é que você não consulta quem sabe todas as coisas para saber o teu próximo passo? Porque às vezes você está perturbada numa área da vida, justamente porque você não está tendo um direcionamento divino nenhum. E tudo que você está escolhendo é confronto, é guerra emocional, espiritual. Então, a melhor terapia que existe, inclusive, é a oração, porque você fala quanto tempo quiser, Deus vai escutar tudo e ainda é gratuito. Então, assim, você precisa começar a praticar a oração. Oração não necessariamente precisa ser aquela de você dobrar o joelho, fechar os olhos, cruzar as mãos e orar. Essa é muito bonita também. Mas você pode orar na mente. Às vezes você está no trem, no metrô, está no carro dirigindo, na sua mente você está orando.
Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu faço uma oração de 3 segundos, todo dia de manhã. Senhor, obrigado pela minha vida, me dá sabedoria para o dia de hoje. Aí depois eu vou começar a fazer minha higiene pessoal, minhas coisas, e vou ter um momento devocional, que é quando eu vou parar para ler a Bíblia e fazer orações mais específicas para o dia, pedindo sabedoria, o que fazer nessa situação, e apresentar minhas situações a Deus. Apresentar minha vida, minha casa, meus filhos a Deus. Então, você precisa começar a ter essa rotina de oração para que você tenha também sensibilidade para receber as respostas divinas. Porque com sensibilidade espiritual para receber respostas divinas, o que acontece? Você começa a saber o que fazer e o que não fazer. Tiago, como é que eu vou perceber isso? O teu espírito que está dentro, ele comunica contigo, com todos os teus outros sentidos, e você sente um incômodo quando não é para fazer e paz quando é para fazer. Porque a voz de Deus, ela transpassa todos os outros pensamentos. Você não consegue pensar em outra coisa quando é Deus falando contigo. Mas para Deus falar contigo, você precisa falar com Ele. Oração. Então é muito importante que a gente entenda que orar não é um ato religioso apenas. É consultar quem já te viu no futuro. Uma pesquisa interessantíssima aqui do Barna Group revelou que cristãos praticantes, 82% dos cristãos praticantes oram regularmente, mas apenas 18% dizem perceber as respostas divinas. Então, peraí. De 100% dos cristãos, só 82% oram de verdade. E dos 82%, só 18% diz que entendeu o que Deus falou de volta. O que está faltando aí, Teixeirinha? Você que é um teólogo profundo, mais para o lado reformado e, é claro, analisando os papiros egípcios. A pessoa precisa estar familiarizada com... Família o quê? Familiarizada com a voz de Deus. Ou seja, ela precisa ter o costume, porque você só reconhece a voz que escuta todo dia. Então, você só reconhece a voz que escuta todo dia. Se eu tenho 4 filhos no parquinho, todo mundo gritando. Se um filho meu gritar pai, eu sei que é meu filho, porque eu escuto a voz todo dia. Então, as pessoas elas querem escutar Deus só quando estão com problema. Só quando estão numa situação difícil. Aí quer que Deus dê um jeito. Por que você não cria uma rotina, como eu te ensinei ontem, um ritual infalível, para que você tenha uma sensibilidade tão afiada que quando Deus te deu um comando, te deu uma resposta, te deu um sinal, você saiba que é Ele faça. Porque uma das características de quem vence é quem escuta e obedece rápido à voz de Deus. Vou repetir. Uma das características de quem vence nessa vida, Teixeira, é quem escuta e obedece rápido à voz de Deus. Ele conseguiu discernir isso aqui é Deus e rapidamente ele obedece. Você para pensar nas pessoas bíblicas, como Abraão. Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ele pega e obedece. Quando Deus fala com alguém na Bíblia, as pessoas obedeciam imediatamente. Então não tem como a gente obedecer se a gente não entendeu o que Deus quis dizer, né? Como é que eu vou te ensinar sobre obediência se eu não te ensinar primeiro sobre sensibilidade para entender as respostas divinas? Tem um vídeo meu na internet, você procura aí, uma pregação chamada 8 formas que Deus fala. Deus fala de 1000 formas, Deus fala do jeito que Ele quiser. Mas as 8 formas mais comuns, mais bíblicas, eu explico nesse vídeo. Depois do Café Contínuo de hoje, assiste essa pregação. 8 formas que Deus fala, você vai entender muito de como Deus pode falar com uma pessoa. Olha só, vamos para a nossa base milenar de hoje. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, peraí. Aqui, João já dá uma dica importantíssima de oração. Não adianta pedir o que você quiser. Tem que ser aquela oração de Jesus no Getsemane. Seja feita a tua... Senhor, o que eu quero é afasta de mim esse cálice. Lembra dessa oração de Jesus? O que eu quero é afasta de mim esse cálice. Eu não quero morrer, não quero passar por todo esse seu sofrimento. Contudo, vírgula, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Se você começa a orar dizendo, Senhor,
eu tenho esse plano. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas é que a resposta certa vem do Senhor. Então apresenta teus planos a Deus, mas sempre encerra a sua oração dizendo: contudo seja feita a tua vontade. Isso aqui é uma dica de ouro para você orar e Deus responder. Porque a Bíblia diz aqui em 1 João 5, 14 e 15, que se você orar, se aproximar de Deus em oração, pedindo segundo a vontade dele, ele vai ouvir. É promessa bíblica. Já em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem pelos motivos errados. Pedem mal, para gastar com seus próprios prazeres. Outra dica de oração que já é agora o apóstolo Tiago que nos ensina, é que quando você for orar, você não pode orar por algo pelo seu próprio prazer. Ah, Senhor, me dá uma Ferrari. Ai, Deus, me dá $1 milhão na conta. Sabe essas orações sem sentido algum? Mas que para você seria uma boa? Para o seu próprio prazer, a gente já viu que Deus, ele não vai mover céus e terra para atender um capricho seu, mas para cumprir o propósito dele na tua vida. É por isso que com Deus o jogo é diferente. Ele não é sua babá que está à sua disposição e atende todos os seus pedidinhos. Se você estiver na vontade dele, se você estiver pedindo algo que está escrito, que tem base bíblica, por isso que eu te ensino a Bíblia aqui todas as manhãs, para você não sair fazendo oração louca por aí. Não tem como ele não te responder. Porque Deus não se move pela tua necessidade, pelas tuas emoções, pelo teu grito. Deus se move por um propósito e pela tua fé. Então, mais vale o que você acredita do que o que você está pedindo. Vou repetir. Mais vale o que você acredita, que é a tua fé, do que o que você está pedindo. Romanos 8:29, Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, é o livro mais teológico que nós temos no Novo Testamento, a base da graça, da salvação está ali em Romanos. É um livro que vale muito a pena você que está se espiritualizando, está se aproximando do cristianismo agora, você precisa estudar Romanos, tá? E Romanos 8:27 diz assim: o Espírito intercede pelos santos, que somos nós, não porque não somos pecadores, mas porque fomos santificados em Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então vamos lá. O Espírito, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a nossa vontade. Então, o que nós temos que fazer para viver melhor aqui é entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que aí está resolvido. Eu entendi, infelizmente, aos 33 anos, demorei 33 anos para entender que a vontade de Deus para a minha vida é que eu fosse um mensageiro de boas notícias. Porque eu queria ser empresário, eu queria ser músico, eu queria ser um monte de coisa, mas Deus, a vontade de Deus para a minha vida era que eu fosse um mensageiro de boas notícias, um pregador da palavra. Agora, Deus frustra nossos sonhos? Sim. Às vezes sim, às vezes não. Porque eu tinha sonho de viajar pelo mundo, eu tinha sonho de ser um empreendedor, eu tinha alguns sonhos que Deus deixou se realizar dentro da minha missão que Ele me deu. E teve outros que foram frustrados. Então nós temos que aprender a vontade de Deus para que os nossos sonhos pessoais não sejam nossa maior motivação, mas sim a vontade divina para nós. Eu estou te dando aqui o caminho do sucesso. E o caminho do sucesso não é do jeito que você quer. Estou te dando o caminho que dá certo. O que dá certo é você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você só vai descobrir isso lendo a Bíblia e orando e começar a caminhar em cima da vontade de Deus, em cima do que está escrito e não em cima do que você acha. Você pode viver do jeito que você quiser, mas eu estou te ensinando do jeito que dá certo, tá? Agora, se você parar para pensar que existe um plano divino para a sua vida e se você, através da oração e da leitura da palavra, se encaixar nesse plano, aí o seu destino é de prosperidade, é de paz, é de proteção. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai te proteger, como diz T.D. Jakes, que a gente está trazendo esse ano na Conferência de Destino. Deus sempre vai te proteger para proteger o propósito dele que está em você. Deus sempre vai te proteger para proteger o propósito dele que está em você. Então é muito importante que você descubra qual é o teu propósito em Deus, qual é a tua missão na Terra, qual é a vontade de Deus para a tua vida e faça um esforço para ser fiel. E realmente se esforce, tenha bom ânimo para ser uma pessoa que vai cumprir aquilo que Deus escreveu na sua vida. Agora, 5 sinais, eu quero te dar 5 sinais que a tua oração está sendo
ouvida, está sendo atendida, está sendo eficaz. Número 1, é uma oração que não é centrada no ego, mas na tua missão aqui na Terra. Quando você só ora pedindo coisa para você? Ou você tem uma visão geral das coisas, porque você já está entendendo o plano de Deus na sua vida? 2, toda oração que dá certo está em sintonia com o que está escrito na palavra. Ou seja, não são coisas que são aleatórias à palavra. Você tem que orar a palavra. A melhor forma de orar é orar a palavra. Senhor, conforme diz a tua palavra em 1 Coríntios tal, a tua palavra diz isso, a tua palavra me promete aquilo. Quando você conhece a palavra, você ora certo. Terceiro, quando a tua oração é acompanhada de atitudes práticas de fé. Você ora e agora faz alguma coisa, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então a gente tem que orar e fazer alguma coisa para aquilo acontecer. 4, quando a tua oração produz paz no teu coração. Quando, antes mesmo da resposta chegar, você já está em paz. Você fala, Deus ouviu minha oração. A resposta vai chegar. E 5, que essa oração, se atendida por Deus, vai abençoar outras pessoas também, não só você. É quando a tua oração ela é sempre coletiva e não apenas individual. É lógico que tem coisas que a gente pede para a gente. Às vezes uma cura, às vezes uma situação difícil que a gente está, um livramento. Tem orações que são para a gente, mas que não sejam todas suas orações só para você. Essa parte da coletividade é muito importante para que a sua oração vá mais longe e impacte a sua vida espiritual. Lembre-se que Deus não responde orações emocionadas, mas orações alinhadas com o propósito. Deus não responde orações emocionadas, mas orações alinhadas com o propósito. A prova disso, bíblica, está lá em 1 Samuel, quando Ana, a mãe do profeta Samuel, ainda não podia ter filhos, e ela vai pedir um filho para Deus. E ela pede um filho, ela pediu vários anos, nunca foi atendida, mas naquele ano ela faz uma promessa para Deus. Ela fala, Deus, se você me der um filho, ele quando desmamar, eu te devolvo para ser um profeta. E Deus tinha o interesse de ter um profeta em Israel naquela época. Então a oração de Ana foi escutada, não porque ela estava pedindo um filho, mas porque ela alinhou com o que Deus queria, com a vontade de Deus, que era ter um profeta. E ela cumpriu a palavra. O que Deus fez em recompensa? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Abriu a madre de Ana, ela teve vários outros filhos, além de ter se tornado a mãe do famoso profeta Samuel, que ungiu o rei Davi como rei de Israel. Então, existem muitos benefícios, inclusive naturais, em você ser obediente à palavra, e você só consegue isso através da oração. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais de vida espiritual, de alinhamento espiritual na aula de hoje, porque essa semana nós estamos falando sobre como a espiritualidade impacta em todas as áreas da sua vida. Na vida financeira, na vida emocional, na vida conjugal. Gente, quantos problemas conjugais, inclusive na minha vida e na vida dos outros que eu atuei, a gente resolveu espiritualmente. O problema era espiritual. O casal já ia se separar. Não era falta de amor. Era problema espiritual. Então, o mundo espiritual é real e você precisa estar muito atento a isso. Deus abençoe, paz e prosperidade e até amanhã no Café com Destino às 6h57 da manhã.